Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 11. A oração. Lucas apresenta Jesus frequentemente em momentos fortes de oração. Em meio a tantos trabalhos missionários, retirava-se em lugares solitários e ordinariamente passava a noite toda em diálogo com o Pai. Agora o Mestre não só está a rezar, como insiste junto aos seus sobre a necessidade da oração e como deve ser ela. Ele não ensina propriamente o Pai Nosso, mas o espírito da oração. É a oração que supõe vínculos paternos, filiais e fraternos. Um dia, num certo lugar, ermo e solitário, como preferia, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, impressionado pelo exemplo do Mestre: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Menos preocupado com fórmulas fixas a serem repetidas maquinalmente, mas com o espírito de oração envolvente e comprometedora, disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Estais amorosamente ao nosso lado, acolhendo-nos como filhos que queremos ser. Sois santo. Porém, ao nos santificar, mais manifesta se torna a vossa santidade. O vosso reino de amor e fraternidade, que tão beneficamente nos envolve, concretize-se cada vez mais, cumprindo o que foi prometido aos nossos antepassados. Mas somos também carentes do alimento que fortalece nossos corpos. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Sabemos de nossas possibilidades e de nossas responsabilidades, mas sois o Pai providente. Nós não queremos acumular bens em detrimento dos irmãos. Por isso pedimos o pão de cada dia. Somos pecadores. Não trazemos o vosso reino em nossos corações. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos àqueles que nos ofenderam, como é exigência vossa, assim como é dever de irmãos. Pai, nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não nos deixeis cair em tentação, pois o inimigo nos rodeia como um leão, buscando nos devorar.
Em seguida, para deixar mais claro o seu ensinamento, ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Negar-lhe um pedaço de pão é violar a hospitalidade tão sagrada e romper uma amizade. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Sabeis vós, como na grande maioria das casas, os familiares dormem no chão, praticamente ajuntados num único e pequeno cômodo. Quem se levanta incomoda necessariamente os demais. Não é fácil de um momento para o outro providenciar uma chama iluminadora. Porém, eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa de sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. O Pai Celeste é mais amigo. Com maior garantia atenderá a vossa prece perseverante e confiante. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Insisto, pedi, buscai e batei. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Jamais trocará por coisas perigosas ou inúteis as tão básicas e necessárias pedidas pelos filhos. E se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Os filhos de Deus saberão que o grande pedido a ser feito na oração é o dom do Espírito Santo, pois é Ele quem pede como convém. Pedi-lo-ão, recebendo-o com certeza, e se tornarão dóceis à fonte de vida e de comunhão. Blasfêmia dos fariseus. Jesus recusa um prodígio. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde se concentram seus inimigos mais ferrenhos e numerosos. Pedem a ele que autentique a sua missão com um sinal. As ações do Mestre contra o mal são sinais a serem acolhidos, mas o maior deles será o de Jonas. A presença redentora, a morte e a ressurreição. Jesus expelia um demônio que era mudo. Assim era interpretada a incapacidade de a pessoa falar. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Esta ação do Senhor necessariamente suscitava interrogações nos corações mais puros. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. O nome original, Baal-zebub, príncipe das moradas celestes, foi alterado depreciativamente para Beelzebul, príncipe das moscas. Inimigos do Mestre, por preconceito e gratuitamente, atribuíam à divindade filisteia a ação misericordiosa do Senhor, como se ele estivesse mancomunado com o mal.
e para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu, o que poderia significar a chuva em plena época de seca. Como se não bastasse tudo o que Jesus operava. Penetrando nos seus pensamentos e dando-lhes uma nova oportunidade para a reflexão, disse-lhes Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Ele está sendo combatido agora, mas não por antagonismo interno, mas sim por alguém que lhe é contra. Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebul. Isso é contraditório e sem sentido. Ora, se é por Beelzebul que expulso os demônios, por quem o expulsam vossos filhos, isto é, vossos seguidores? Seria também por Beelzebul? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. O mal está cedendo lugar ao bem. Deus manifesta o seu poder. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobreviver outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Assim falava o mestre, mostrando que era precisamente ele o mais forte predito pelo Batista. Estava vencendo e desalojando o demônio, simbolizado pelo homem forte e armado. Com Jesus, chegara ao reino de Deus. E ajuntava, desafiando seus inimigos à tomada de posição. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Enfim, o deserto é sua morada. Não o achando, diz: voltarei à minha casa, donde saí. Voltarei aonde estava antes. Chegando, acha-a varrida e adornada, pronto para recebê-lo novamente. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, quer dizer, retorna com renovada energia, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Com essa comparação tirada da cultura popular e entendida pela multidão que o seguia, ensinava Jesus que livrar-se do mal e depois voltar a ele equivale a colocar-se em situação pior que a anterior. Esta libertação não isenta de cuidados posteriores. Exige perseverança, continuidade. Não é necessariamente de uma vez para sempre. Enquanto assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaram. Entusiasmada por ser Jesus quem era e por fazer o que fazia, em sua intuição e sensibilidade femininas, imaginou o quanto da participação e da honra mariana. Afinal, Maria fora para tanto projetada pelo Pai e por ele cuidadosamente preparada. A exemplo de Isabel, é agora proclamada pela atenta e sensível mulher do povo. Mas Jesus replicou, sem diminuir o louvor da entusiasmada e intuitiva senhora para com Maria: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. A Virgem é digna de louvor por ser mãe do tão esperado Messias, mas o é também
por ser dos bem-aventurados, ouvia e acolhia a palavra de Deus, transformando-a em vida e guardando-a em seu coração. Afluía o povo, e ele continuou, reassumindo o pedido-desafio que lhe fora feito pouco antes. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, destinado a levar a palavra da conversão aos pagãos, e que ficou retido por 3 dias e por 3 noites no ventre de um peixe. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. O Mestre deixa claro que ele mesmo, com tudo o que ensina e diz, é o grande sinal dado pelo Pai. Jonas o foi para os ninivitas que se converteram, e Jesus é maior que Jonas. Como o profeta esteve 3 dias no ventre do peixe e de lá saiu para levar a palavra de vida aos pagãos, Jesus estaria por igual tempo no ventre da terra, de lá saindo ressuscitado para a glória de todos. Este será o maior dos sinais oferecidos pelo Senhor. A rainha do meio-dia, ou de Sabá, que veio de longe à busca da sabedoria do filho de Davi, levantar-se-á no dia do juízo para condenar os homens desinteressados desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Está no meio dos seus, e os seus não o recebem. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. É dado um grande sinal a esta geração que sistematicamente recusa acolhê-lo. Ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto, ou debaixo da amassadeira, ou alqueire no chão, mas sobre um candeeiro, bem no alto, para alumiar os que entram. É-vos dado uma luz que veio do alto. Está sendo colocada como a do candeeiro para vos iluminar, para iluminar os que chegam. Mas é necessário que os olhos e principalmente os corações estejam abertos para dela se beneficiarem. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Precisamente por este motivo, muitos preferem as trevas à luz. O interior está comprometido. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Diferentemente, serás avesso a ela. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Diferentemente, as trevas interiores sufocarão a luz que vem do alto para iluminar toda a criatura humana. Censura aos fariseus. Ainda a caminho de Jerusalém, cada vez mais próximo do centro da oposição à sua mensagem, Jesus toma refeição com um fariseu. Este se escandaliza por Jesus não observar as interpretações legalistas dos judeus. Isto é ocasião para que o mestre condene duramente a exterioridade farisaica. Sobressai a condenatória série de 7 ais,
pronunciada contra eles. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Os fariseus observavam estritamente a lei, assim como as interpretações legais. Tinham verdadeiro horror às chamadas impurezas legais. Tocar em cadáveres, em leprosos, em menstruadas, ter contato com pagãos. Por isso, afastavam-se escrupulosamente de tudo e dos supostamente impuros. Daqui serem chamados de separados. Jesus foi convidado a jantar com um deles. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer, não tivesse feito as abluções purificatórias para se libertar de possíveis impurezas contraídas pelo caminho, em contato com as pessoas e com as coisas. Seguramente o anfitrião manifestou tal admiração. Disse-lhe o Senhor, aproveitando a ocasião para novos ensinamentos: Vós, fariseus, limpais o que está fora do vaso, ou copo, e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Preocupam-se com a exterioridade, fazendo vista larga com a interioridade, com o que está no coração. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Não é Deus o Criador do visível e do invisível? Por que dar importância à pureza exterior sem se preocupar com o interior, precisamente com o principal? Dai antes em esmola o que possuís, tirando do vosso prato. É isso que purifica, e não a preocupação com a pureza dos utensílios da mesa. Sede misericordiosos, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. De nada vos adianta cuidar das minúcias exteriores, se o fundamental que está oculto no coração for descuidado. No entanto, era necessário praticar estas coisas, sem, contudo, deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Quereis para vós a atenção que é devida a Deus e aos irmãos. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber, contaminando-os. Como sabeis, os sepulcros espalhados pelos campos recebem um ademão de cal, chamando a atenção dos desavisados, para que não contraiam a impureza legal, passando sobre eles. E vós, em vossa hipocrisia, contaminais a população menos atenta. Um dos doutores da lei, dos que investigavam as Escrituras, sentiu-se igualmente atingido e lhe disse: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. E ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Investigais as Escrituras, criando leis com vossas interpretações pessoais, e as fazei odiosas, transformando-as em peso e obrigações, para que os outros os carreguem. Ai de vós,
que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Se lhes dais tanta veneração fúnebre, estão reconhecendo que quem os matou violentou o enviado de Deus. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Edificais os monumentos aos profetas, sem condenar o assassinato de vossos pais. Ao contrário, os imitais na perfídia. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-vos-ei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. Desde o sangue de Abel, o justo, imolado pelo próprio irmão, até o sangue de Zacarias, o último dos profetas, ou do que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. E agora vos está sendo oferecida novamente palavras proféticas, e as quereis calar com vossa violência. Ai de vós, doutores da lei, que tomaste a chave da ciência e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham de entrar. Não sois um instrumento, mas um empecilho de aproximação a Deus. Por isso, sois dignos de reprovação. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe desta maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Dessa maneira justificariam seus planos homicidas. E assim, Jesus era cada vez mais conduzido para a cruz que lhe preparavam.